E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com uma convidada aqui muitíssimo especial. Ela é, deixa eu contar, né? É o currículo, né? Ela é amiga, certo? É irmã de comunidade, é madrinha de casamento, é madrinha de Clara, enfim. E tu é madrinha do meu casamento sou também? Madrinha do casamento dela, é tudo farinha do mesmo saco. E aí eu trouxe ele aqui porque a gente tem muita coisa em comum além de todas essas coisas. A gente casou com diferença de um mês de uma pra outra. Eu casei em novembro, tipo, na mesma data ela casou em dezembro, um mês contadinho, né? O meu aniversário de casamento foi no casamento dela. Comemorou um mês na festa de casamento da gente. Exatamente. Então, assim, a gente tem muita coisa pra partilhar com vocês sobre esse assunto. Então, ninguém melhor que alguém que está vivendo a mesma fase que eu, ou bem parecida, né? Já que eu tô grávida, né? Mais ou menos. Só essa diferença. É. Aí eu resolvi trazer ele aqui pra gente conversar, mas né, se apresenta aí, amiga. Então, como o Rafa disse, meu nome mesmo não é Eli, né? A Eli foi um presente que me deram, um apelido, e me chamar de Eli, porque meu nome é Eliara. E aí, com certeza, assim, a maioria de vocês não conhece nenhuma outra Eliara, né? É uma invenção, claramente. Nome super criativo, né? E aí, a história do meu nome é importante ser contada, né? O nome do meu pai é Elimano, com H, por favor, H-L-M-A-N-O. E o nome da minha mãe é Iara. Mas Elimano também já é estranho. Claro, meus avós tiveram 2 filhos homens. E aí, quando veio o terceiro, que era o meu pai, não, então vamos botar o nome desse filho mais novo, o homem, a junção dos 2 filhos mais velhos. Então, meus tios são Hélio e Hermano. Juntou e deu Elimano. E aí, Elimano casou-se com... Um segundo. Peraí, um segundo. Alô? É da parte de quem? Tu poderia ligar em 10 minutos, que agora eu não tenho como falar. Nossa, pra pegar o vídeo. Tá, obrigada. Então, aí o nome do filho mais novo é Elimano. Elimano, meu pai, casou-se com Iara. E tiveram meu irmão mais velho, Elinaldo, tudo isso com H, viu? Minha irmã do meio, Eliene, e eu, a filha mais nova, pra fechar a chave de ouro, tinha que ser a junção. Eli de Elimano, Iara de Iara, Eliara, esse é o meu nome. Em resumo, né? Os pais de Eli, Felipe chegou aqui. São criativos, né? Não, e aí o meu esposo se chama Andrei. E aí eu já pensei no nome dos meus filhos, Andriara e Elidrei. Pelo bem que você quer, sua mãe, bota isso no ar, não. Isso é uma vergonha. Em resumo, como vocês podem ver, não é só Eli que é criativa, tá, gente? É de família. É mãe, pai, avó, tio, papagaio, cachorro. Então, meu nome é Eliara, né? Mas todo mundo me chama de Eli. E eu tenho 24 anos. Apesar de que já teve gente que achou que eu era a mami de Rafa. Mas isso não me atingiu, porque eu sou superior a isso. Essa pessoa certamente é sem noção. Ei, né, só um parêntese, essa história é verdade, a gente não tá, tipo assim, criando aqui não. Só pra contextualizar, tá? Foi num momento, num dia muito sério da minha vida, na apresentação do meu TCC, chegou lá uma pessoa e perguntou, é a Mamis? Aí eu fiquei, essa pessoa é louca, né? Tipo, oi? Como assim, pô? Não, a gente sempre acha que a gente é irmã e tal, aí a pessoa corrigiu me chamando de velha. Mas em resumo, né, a gente falou. E pra, assim, resumir o que a gente queria conversar aqui hoje, a gente pensou em 3 tópicos, né, Liz? O momento ideal pra casar, a pessoa ideal e a realidade do casamento. Mais ou menos, né? A gente vai pincelar um pouquinho dos 3, porque se fosse falar realmente a realidade, o essencial, o importante, o secundário de tudo isso, a gente passaria o dia aqui e não falaria o suficiente, né? Então, muita gente pergunta, né? Eu acho que pergunta a Rafa, também pergunta a mim. Por que vocês casaram tão cedo? Tão cedo, tão novas, né? Já que hoje todo mundo vai pensar em quê? Em se profissionalizar, ter aquele bom concurso. E comigo, pelo menos, não foi diferente, né, Rafa? Eu casei aos 23 anos, no dia 4 de dezembro. Rafa casou no dia 4 de novembro. Com 21 anos. Com 21, ainda ganhou de mim. Então, eu casei eu acho que a maioria de vocês, a maioria das mulheres idealiza, né? O momento que vai casar. E a minha idealização, quando eu pensava casar aos 27 anos, com um super emprego, super concursada, num super apartamento. Próprio, né? Próprio. Poderia ser também uma casa, num condomínio fechado, eu tava aceitando. Porque eu sou rica! O fato é que eu idealizava isso e achava que aí estaria a minha felicidade, né? Com um marido também rico, por favor. Sou rica! E essa é a expectativa. A realidade foi, eu casei aos 23 anos, formada, mas sem emprego, e a gente mora num lugar super pequeno, a gente chama um puxadinho, né, que a gente construiu o primeiro andar, na casa de Andrei, do meu esposo, e é super pequeno tudo, e vocês podem se perguntar, né,
ficou louca ou ficou buchuda, né? De ter casado tão cedo. É o que todo mundo pergunta, foi só o que eu escutei. Mulher, por que bexiga tu tá casando agora? Tu tá grávida? Fala, vai aparecer a barriga agora, é pra completar, eu engravidei 2 meses Com 2 depois. meses. Então, nem casei buchuda, nem tava louca. Pelo contrário, hoje Rafa me chamou pra partilhar um pouco com vocês. Nesses 5 meses de casada, eu estou muito realizada, né? Foi tudo diferente do que eu tinha pensado, do que eu tinha imaginado quando eu imaginava aquele sonho de casamento, aquela festa luxuosa, aquela casa luxuosa, mas todo esse luxo não tinha sentido. E na verdade, se tivesse sentido, a gente não via tantos casais que conseguem pagar essa festa luxuosa, Exatamente isso. consegue ter essa casa grandiosa e com menos de 6 meses acaba o casamento. Era exatamente sobre isso que eu queria falar. Tu já deixou o gancho maravilhoso. Que tipo assim, é muito bom você ter uma super casa, um super apartamento próprio. É maravilhoso você ter um carro do ano. É incrível você casar com uma pessoa que vai manter um padrão de vida incrível pra você e para os seus filhos. E toda a comodidade que o dinheiro proporciona não é ruim. Mas nada disso traz felicidade. Porque esse exemplo que tu deu foi sensacional. Todos os dias a gente escuta, tipo assim, a gente escuta N histórias de pessoas que se casaram. Só que a gente vê na TV mesmo, né? Casou, 3 meses depois se separou, casais bilionários. Gente, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não sustenta casamento. Apartamento próprio, casa própria, carro do ano, não sustenta casamento. A base do casamento é totalmente diferente e no contexto, né, é bem por outro lado. Então, esse momento ideal, eu já falei no outro vídeo com o Filipinho aqui, e eu trouxe ele pra confirmar numa outra versão, né, que não é o meu marido falando. Sério, não existe momento ideal. Quando a gente espera esse momento ideal que a sociedade impõe, que a gente sonha... Os padrões da sociedade, na verdade. Exatamente. E, não, eu vou fazer tal curso, vou estudar muito pra ser muito bem sucedida profissionalmente e depois eu penso nisso. Só que no caso da mulher mesmo, isso acaba sendo um perigo, porque quando você chega a esse ponto, com o nível de mercado concorrido do jeito que tá o mercado de trabalho, o seu corpo já não tá mais aberto, por exemplo, à maternidade. E aí vem outro problema, o corpo não espera, querida. No meu caso, eu percebi que era o momento ideal quando eu e Andrei, nós sentamos para conversar e a gente perguntou um ao outro, né? O que é em mim que mais lhe irrita? Que você tem mais dificuldade? Qual é o meu maior defeito para você? E ele disse o dele e eu disse o meu. E aí ele me questionou, você consegue viver com esse meu defeito do jeito que eu tô hoje, do jeito que eu me apresento para você, com esse pacote de qualidades e defeitos, pro resto da vida, você acha que você consegue lidar com isso? E eu disse, acho. E do mesmo jeito, aquilo que ele achava o maior defeito pra mim, ele disse que conseguiria viver. E isso não anula o fato da gente tentar diariamente melhorar. Melhorar, é claro. Você Mas não vai estagnar naquilo, né? Eu sou desse jeito, não vou E ele mudar, me não aceita, é disse que me Não. aceitaria pro resto da vida. Não, a gente tenta melhorar. Mas diante daquilo, a gente já conseguiria dar esse passo a mais? Sim, conseguiríamos. Porque o problema também, muita gente pensa que quando casar melhora. Mas a gente diz, o que é bom, melhora. A convivência melhora, a unidade ruim, melhora. Fica E o que é evidente, ruim, né? piora. Você convive todos os dias Exatamente. com aqueles defeitos que antes você via no final de semana, quando tava com o namorado, com o noivo, Quando né? brigava, ia pra cada um pra sua Quando casa. você briga, deita um de um lado da cama, outro do outro, se olha e ou faz as pazes, não tem jeito. Então, quando você casa, é exatamente assim. As coisas legais evidenciam assim, assim como as piores, amigo. Exatamente. Também. Então, o momento certo, pelo menos pela minha experiência, acho que com o Rafa eu pude acompanhar de perto, foi da mesma forma. Quando você percebe no seu relacionamento que vocês já conseguiram ter uma maturidade de dar esse passo e de entender o que é o casamento. Que não é se der certo a gente fica, se não der certo a gente separa. O casamento é pra vida toda, você vai constituir uma família, né? Principalmente depois de ter filho, a confusão que fica hoje, né? Muda A gente tudo, vê as é uma crianças no reviravolta. meio de um casamento frustrado, o pai não fala com a mãe, enfim. Então é quando você percebe no seu relacionamento essa maturidade. Não, eu e ele conseguimos ir aparando as arestas, os defeitos. A gente vai conseguir conviver um com o outro do jeito que tá hoje, mas tentando ainda melhorar, tentando ser uma pessoa E no melhor. meu caso, eu acho que é um contexto um pouquinho diferente do teu, porque eu não sei se tu sempre teve o sonho de casar, porque a maioria das mulheres tem esse Isso, sonho. sempre, mas você... Eu não tive. O meu sonho de vida, eu não sei se eu já partilhei aqui com vocês, era ser rica, independente e adotar uma penca de filhos. Eu queria, tipo assim, não ter a conta, sabe? Muitos.
Então, quando eu conheci Filipinho, ao decorrer, né, dos tempos, dos anos, outra coisa, eu casei cedo, mas eu já tava há 4 anos e meio com o Filipinho, já era um tempinho, né? Tempo de Tu namorou caminhada, quanto isso. tempo? 3 anos e tanto também, 3 anos É e importante um bocado. também, assim, a gente casou cedo, mas a gente não foi doida não, tá ligado? Tipo assim, a Isso. gente conviveu, a gente conheceu a pessoa. Isso. Enfim, eu não tinha o sonho de casar e com o decorrer dos tempos, dos anos passando, eu convivendo com o Filipinho, eu via todos os defeitos dele, mas mesmo vendo todos esses defeitos, eu fui, sabe, criando em mim esse desejo de eu quero ter uma família com ele. Aí eu pensava, caramba, eu nem queria casar, então se eu olho pra ele e vejo nele o pai dos meus filhos, é porque alguma coisa, Já né? mudou alguma coisa dentro de Rafa, né? Repercutiu diferente. E aí você falando que quando olhava pra Felipe e via, eu me lembro da outra questão que a gente conversava, né? E a pessoa ideal existe? Existe aquela alma gêmea, uma pessoa predestinada pra você? Não, a gente não Se acredita. você está esperando a que tampa da existe sua aquela- janela, o outro lado Isso. da laranja, acredite. Aquela Não alma existe gêmea. o parzinho perfeito pra você. Você tem que escolher. E eu lembro que a gente teve uma formação no retiro de carnaval de Priscila que ela falou isso. Gente, Escolham. a responsabilidade da escolha é sua. Se você escolher uma pessoa que é maravilhosa, a responsabilidade é sua. Mas se você escolher um cara que só pisa na bola com você, mas todo dia você tá lá, não, eu quero, tipo assim, fica cega pra realidade. A responsabilidade também é sua. Você não pode lá na frente dizer a Deus, porque Deus permitiu que eu casasse com essa pessoa, porque Deus, sabe, culpar Deus por isso. Não, você que escolheu aquela pessoa. Muita gente espera o príncipe encantado, né? Porque a Andrea até a gente conversava sobre a questão de filmes, como os filmes românticos colocam o amor. Aquele encontro, aquele desafio, e desencontra, e encontra de novo, e quando se casam, foram felizes para sempre. Só que o filme não mostra o cotidiano. Exatamente. E casamento é rotina, é cotidiano, é dia a dia, é acordar e dormir, com problemas, com soluções. Então, a pessoa certa, não vai existir uma pessoa predestinada para você, uma alma gêmea. Você vai escolher. E assim, a minha escolha foi totalmente diferente do que eu pensava antes, mas uma coisa a gente tem em comum. E é isso que eu acredito que tá na pessoa certa, na pessoa na ideal. mesma direção, né? Não São é os olhando mesmos um pro objetivos, outro, olhar exatamente. na mesma direção. Os mesmos objetivos, ter a mesma coisa em centro, os mesmos valores. E aí ele buscava coisas parecidas que eu buscava. Eu não, se ele tem um temperamento diferente, na verdade a gente se complementa. Eu vou precisar frear mais, porque eu sou mais acelerada. E ele também vai se precisar abrir mais a... acelerar mais para chegar no meu ritmo. Mas nós vamos caminhar na mesma direção. A pessoa certa é aquela que busca aquilo que você busca, porque senão você vai estar caminhando para um lado, ela vai estar caminhando para o outro. Não é que ela tem que ter o mesmo temperamento, gostar dos mesmos filmes, ir nas mesmas festas, as mesmas comidas. Não é isso. Até porque... Até a gente vê os casais da comunidade, todos são os opostos, né, Rafa? Tipo assim, seriam Todos. casais... Todos os casais, e são muitos, viu, na comunidade. Muita gente já tá procurando a comunidade pra se casar, viu, querido? A conta já pegou fome, Casar quem entra inteira. casa. Mas tipo assim, se você busca numa pessoa características iguais às suas, eu acho, assim, eu não posso dizer se você tá fazendo certo ou errado, quem sou eu, né? Mas eu acredito que você tá buscando a partir dos princípios errados. Isso que ele falou é muito importante. Eu e Filipinho também. Caraca, muito diferente, muito diferente. Quando eu conheci Filipinho, eu tinha total preconceito com o estilo de vida que ele levava. Eu não frequentava os mesmos lugares que eles. Eu tinha pavor da roupa que ele usava, meu Deus. E isso era uma coisa que naquela época, há muito tempo atrás, né? Era uma coisa que eu notava muito. Hoje em dia eu não ligo mais, mas naquela época não. Mas com o passar do tempo eu percebi que ele tinha os mesmos princípios e tinha os mesmos objetivos que eu. Então isso é muito importante. Apesar de todas as diferenças, né? No final do dia a gente olha um pro outro e caminha em direção ao mesmo caminho, né? Exatamente. E essa pessoa ideal, ela vai vir com um pacote cheio de coisas boas e cheio de coisas ruins, cheio de qualidade e cheio de defeitos. E se a gente se pega muito no defeito, a gente também esquece dos nossos defeitos. Às vezes, São muitos. a limitação do outro é uma limitação primeiramente minha, né? Andrei não tem os mesmos defeitos que eu, ele tem outros, mas eu também tenho defeitos que ele não tem, que ele tem como qualidade, enfim. São duas pessoas criadas de maneiras, muitas vezes, né, na maioria das vezes, diferentes, que vão se encontrar ali e tentar achar um rumo, um passo, um ritmo, na verdade, né? Então, momento ideal,
que eu penso, né, Rafa? É esse, quando você olhar pro seu relacionamento e ver, não, a gente amadureceu, a gente tem um tempo de conhecimento, de conhecer o outro, de conhecer a mim mesmo. Eu olho para os defeitos dele, mas eu entendo que eu consigo conviver com esses defeitos, exatamente, né, tipo, pro resto da vida. E a pessoa ideal também vai ser essa, que olha para o mesmo lugar que você olha, independente do temperamento, isso aí a gente consegue adequar. E casamento é muito isso, é muito ceder. No dia que Felipe quer ir surfar, Rafa vai ter que ceder pra ele, não, vamos à praia. No mas dia amanhã... que o marido quiser ir pro Corujão do Jiu-Jitsu... Não, no meu caso não é surf, no meu caso é jiu-jitsu, certo, gente? Então, o Andrei gosta do jiu-jitsu dele, eu gosto de outras coisas. O gosto musical é o oposto, eu sou bem forrozeira, sertaneja, Andrei é todo intelectual, de Javan. Ele é psicólogo, né? Daí já dá pra imaginar o perfil dele. É o oposto. Mas assim, a gente consegue, nesses 5 meses de casamento, ter uma rotina engraçada, rir dessa rotina nova, né? Enfim, nem conte muito de rotina, porque rotina, meu filho, é tema pra outro vídeo. Porque rotina de casamento é uma coisa, amiga, que a gente tem muito que pra merece. falar. Mas, então tipo, é assim, isso. Em resumo desse vídeo, a gente, eu acredito que o título dele vai ser Por que casamos tão cedo? E a resposta é essa. Porque a gente acabou, graças a Deus, né? Encontrando pessoas com objetivos parecidos com os nossos, que olhavam para o mesmo ponto que a gente olhava. E não é a idade que vai dizer o momento ideal do seu casamento. Isso, maturidade. Pode ser 30, vai que essa pessoa aparece na sua vida só quando você tem 30 anos, enfim, não sei. Na minha vida apareceu cedo, na vida dele também, né? Exatamente. E a gente casou cedo por esses motivos. Não porque tava grávida, como a maioria das pessoas acredita, não porque tava louca, não porque queria sair de casa. Isso não é motivo pra casamento, minha gente. Não é. Então repensem bem, pensem, martelem aí na listinha de vocês o que é que falta pra dar esse passo. E se realmente é a hora de dar esse passo, porque casamento não tem volta, né, amiga? É coisa séria, é um passo eterno pro resto da vida. Exatamente. Então, acho que é isso, né? Espero que tenha ajudado, né? Um pouco dessa partilha de vida mesmo. E não esqueçam de, se gostarem do vídeo, é claro, deixar o joinha pra gente, comentar aqui, deixar temas pra novos vídeos. Se quiserem ele de volta, comentem também, tá? Eita. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e que continuem aqui no canal, viu? Eu prometo que, né, se o engajamento for bom, se tiver muita curtida, muito comentário, ele vai voltar. Eu tô prometendo por ela, porque eu vou arrastar. Vamos ver, né? Vamos ver. Mais um super beijo. Tchau, gente. Foi ótimo.